Boa, pessoal! Mais um vídeo aí pro canal. Lembrando sempre que Jesus é a luz do mundo, sempre e para sempre. Bom, rapaziada, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vocês viram o debate ontem? O debate com o Renan Santos se destacou. Mas é aquele negócio, Renan. Vou te falar, Renan. Tem o Frank na internet agora, nada passa batido, moleque. Nós temos acesso à rua, o Renan Santos. Eu tenho acesso à rua, eu tenho acesso à polícia, tenho acesso a processos, eu tenho acesso às FAQ. E você é fraude, mano. Você pensou que você ia durar quanto tempo com a sua fraude? Você aí tá sendo pago pela esquerda pra estar fazendo esses discursos aí. Você não vai concorrer. Você só quer tirar voto da direita. É isso que você quer fazer. Você é uma estratégia da própria esquerda, irmão. O CRI permite você falar o que você tá falando, né? Porque senão você não falaria. Você só fala com a permissão dos caras. Porque você tem informações que os caras não vão fazer nada contra você. Por isso que você fala essas coisas aí. Usando os meus discursos no seu debate. Meus discursos. E eu provo. Só olhar as datas. Eu falei isso daí. Eu falei de fazer intervenção. Eu falo de cuidar do Porto de Santos. Você é fraco, mano. Primeiro que você tem um Deus pagão tatuado, né? Primeiro que você é a favor do aborto. Né, mano? Você é contra os cristãos. Você é contra os princípios da família. Nem família você tem, né, mano? Pra ser sincero. Então você que é cristão e pensa em votar em Renan Santos, você tá totalmente equivocado. Você tá votando num sacerdote de Baal, filho. É isso que vocês estão fazendo. Renan Santos tá com promessas que ele não vai cumprir. Não porque ele não possa, porque ele não vai. Ele não quer. Isso é tudo uma estratégia política da parte da esquerda. Você não era MST, ô Renan? Você não fazia parte do MST? O ex-MBL aí não vem na internet falar que você gosta da branquinha de Pablo e dos Transforme? Hã? O frente do seu partido, quem que é os frentes do seu partido? Mamãe Falei. O que nós tem pra falar do Mamãe Falei? Guto Zacarias. O que nós tem pra falar do Guto Zacarias? Ah, o Kim não tem nada pra falar. Tem. Falou que não ia mexer no fundo eleitoral, se elegeu falando que não ia mexer no fundo eleitoral. Hoje vive de fundo eleitoral. Outro mentiroso. Você reinando aí em discursos vazios, com promessas que nunca vão ser cumpridas. E com o consentimento do PC. Você tem o consentimento do PC para falar o que fala. Você tem o consentimento das FAQ para falar o que fala. Eu não, eu falo o seu consentimento. Eu falo porque nós é o 01 da caguetagem daquele jeitão. Com os dois pés no peito na jugular, filho. Agora você querendo roubar a voto da direita com discursos planejados pela própria esquerda para tirar a voto da direita. Isso é uma piada, Renan. Isso é uma piada. Cadê? O Mamãe Falei não falou que ia no debate comigo? Fez até o podcast Três Irmãos lá se mover para nós fazer um debate? Por que não veio? Falar que vai fazer intervenção, que vai ter banho de sangue. Ô, irmão, banho de sangue. Você é tão fraco, mano, que esse criminoso que você tá falando aí que vai mandar embora, ele é filho de uma Dona Maria que veio do Nordeste para tentar a vida em São Paulo. E teve um filho recrutado pro mundo do CRI. Você é desconhecedor de comunidade. Não conhece a vida real das pessoas da qual você tá falando aí. Eu sou a favor de dar autonomia pra polícia, da polícia lá e fazer intervenção. Mas eu não vou falar, me candidatar à presidência da República e falar que vou mandar embora o filho da Dona Maria que trouxe o filho dela lá pra São Paulo para tentar a vida melhor e acabou tendo seu filho recrutado pelo CRI organizado. Aí você fala que vai tirar a vida do filho dela assim como se não fosse nada. Quem é você, cara? Quem é você para determinar o que vai fazer com a vida dos outros? Para falar que vai fazer isso com os filhos dos outros? Você acha que você vai ter voto nem quebrada, nem comunidade? Vai ter nada. Você é tão ignorante que você fala uma coisa dessa sem pensar que esse cara que você tá falando que vai pá, ele tem mãe, tem pai, que na maioria das vezes são pessoas honestas, trabalhadoras, que não queriam filho nessa vida, mas tiveram os filhos levados a essa vida. Por negligência do Estado? Talvez. Mas isso não dá o direito a você falar que vai mandar o filho dela embora. Por que você não fala, vou fazer uma secote, uma ressocialização real? Porque hoje não existe ressocialização dentro dos presídios. O cara vai preso primário, ele chega no CDP primário, sem visão nenhuma. O que acontece? Começa a colar com os caras começam aqui na mente dele, treinar ele, leva ele pro setor, assina uma sindicância, cadeia de 1 ano e 8, vai pra 2 e 5. Aí sai depois de 3.
já sai com outra visão, já sai com outra ideologia e recrutado para alguma organização criminosa que se faz presente dentro daquele presídio e é autoridade dentro daquele presídio. Então, por que, ao invés de você falar para as mães e pais de comunidade que você vai mandar os filhos deles embora, você não fala que vai ressocializar eles de forma correta? Hã? Você é fraco, irmão. Você não aguentaria 5 minutos de ideia comigo, irmão. Já falei, ó, da internet de político para debate, político para debate, respeito Pablo Marçal. Que vocês têm medo. Tanto é que nem elegeram o cara e agora proibiram o cara de ir em debate. Vocês têm medo, vocês é fraco. Você fala um negócio desse daí, pessoa, ah, isso mesmo, é isso que nós quer. Mas e a dona Maria e o seu João, que não tem culpa nenhuma? Hein? Você fere os princípios da família, Renato. Que, volta a repetir, nem família você tem. Você foi incapaz de deixar um legado. Tem mais de 40 anos e joga anime, filho. Tá de brincadeira com o certo. Entendeu? Mais de 40 anos. Não conseguiu deixar um legado, não conseguiu construir uma família, e tá querendo construir um país, reconstruir um país. Tá de brincadeira com a minha cara, amigão. E mais brincadeira ainda é quem apoia o MBL, irmão. Quem apoia o MBL tá de brincadeira. Eles falam que derrubou a Dilma. Derrubou a Dilma o quê, irmão? Derrubou quem que vocês derrubou? Vocês é uma ramificação do PSDB, cara. Vocês só existem por causa dos líderes do PSDB que patrocinou vocês. Gilmar Mendes tem interferência no patrocínio de vocês. Só investigar a história. Vocês é piada, vocês é mais esquerda do que direita. Vocês é mais extrema esquerda do que direita, irmão. E quer vir falar que vai reconstruir o país. Você tem autonomia das FARC pra falar o que fala, amigão. E você sabe do que eu tô falando. Você é mais um farsante, mais um enganador que veio pra internet aí com um corte sensacionalista. Pode ver os cortes do MBL, que eles colocam lá, corte rápido, Tramontina. Eles não deixam a outra pessoa falar a parte deles. Eles nunca ganham num debate, eles são fracos, mano. Sem argumentos. São fracos. Ah, Frank, por que os caras não quis ir no debate? Eu também não iria dar palco pra esse cara aí. Dá palco, tá certo. Os outros candidatos que não foi, tá certo. Vai ir pra dar palco pra um cara desse? Um cara falar umas bobagens dessa daí, tem gente batendo pau falando que é isso mesmo? Ó, vou falar pra vocês aí, ó. A maioria das pessoas de comunidade são pessoas que vieram de outros estados pra tentar a vida em São Paulo. E o único lugar que conseguiram alugar uma casinha ali, ou ter um espaçozinho pra morar, foi nas comunidades brasileiras. E eles tiveram seus filhos recrutados, né, ao CRI organizado. Porque dentro das comunidades as coisas são diferentes. Não é o que você vê na série da Netflix, não, irmão. Lá as coisas é diferentes, irmão. Lá quem dita as regras é quem tá lá dentro. Polícia vai e vai embora. Entendeu? Agora quem fica é os irmãos. É a FAC. É o CRI organizado. E pra quem perguntar, por que ele fala irmão? Eu não acho que nem o Glauber, né? O Glauber não sei também. O cara é da BIM, não sabe interpretar uma coisa, né? Ah, não sei porque ele fala irmão. Acho estranho quando ele fala irmão. Falar irmão é pra distinguir um cara que é batizado do cara que não é batizado. Não que seja meus irmãos. Até porque eu não sou de FAC, né? Não sou de FAC, não. Vocês aí, como autoridade, aí devem saber que eu não sou, né? Deve saber que o que eu faço aqui é real, que as minhas denúncias são reais, de pessoas reais. Olha o cara de pedra aí, ó. Junto com o Charles do Bronx, que tava nas ideias lá com o Buzeira. Buzeira saiu e já ligou pro Charles do Bronx, né? Charles do Bronx, que é amigo do Boca, Boquinha, final da Baixada, que subjuga todos os dias jovens negros de periferia. Essas são as nossas referências. Charles do Bronx, cola com quem? Com Boquinha. Quem é o Boquinha? Final da Baixada, que subjuga todo dia jovens negros de periferia. Mano Brown. Quem é o Mano Brown? Cola com quem? Com os irmãos, com o Xandão, com o Chapolin. Quem que é esses irmãos? Pessoas que subjugam jovens negros de periferia todos os dias, mas na música dele ele tá falando do polícia opressor. Vocês é incoerente, vocês é hipócrita. A gente tem um monte de adjetivo pra colocar em vocês, mano. Mas acima de tudo, vocês é fraco, mano. Fraco. Vocês só entram na mente de quem não tem conhecimento de causa. Coloca num debate desse daí, com um cara desse daí, com que nem o Renan Santos. Eu travo ele em 3 perguntas que eu fazia pra esse cara. Não tem ideia pra trocar. É playboy bobo. É que nem os caras falam, literatura branca querendo ensinar nós a ser preto. Que pra ser sincero, ser preto hoje em dia também tá sendo até vergonhoso, até por nós mesmo, né? Vitimismo, né, mano? Vários foram escravizar. Vários povos. Mas só o preto que tá lá chorando. E todo mundo acha isso normal. Irmão, eu sou preto, eu posso falar, tio. Entendeu? Eu posso falar.
Nós temos que parar de mimimi, parar de dar ideia para sensacionalista, começar a buscar entender quem são as pessoas, ver o discurso e ver qual que é a probabilidade daquele discurso ser real e ser eficaz em alguma coisa. Não é. Renan Santos é fraude, tem o consentimento das Farc para falar o que fala, não vai cumprir nada do que fala porque ele não passa de uma estratégia política. O Renan Santos, o MBL não passa de uma estratégia política. Não serve para nada, é igual água de salsicha. Verdadeiro água de salsicha é o Renan Santos e o MBL. Não serve para nada. Mas tá lá para atrapalhar reais candidatos que querem fazer algo no nosso país, que é o caso do Flávio Bolsonaro, que já vem com as instruções do próprio pai, que para mim e para todos que é de comunidade sabe, é o único, absolutamente o único presidente que botou medo no crime organizado foi o Jair Messias Bolsonaro. E agora tá vindo o legado dele aí. Legado que o Renan Santos não consegue ter, né? Não tem nada, não tem família, não tem filho, não tem mulher, não tem nada. O Renan Santos não tem nada. O cara não conseguiu construir uma família, mas ele quer reconstruir o Brasil. É o fim da picada. Rapaziada, Renan Santos não é real, é uma farsa, e você que apoia ele tá de chapéu atolado e não entende o que realmente precisa ser feito no nosso país. Então peço que vocês comecem a acompanhar Flávio Bolsonaro e entender as ideias do Flávio para o plano de governo real. Não esse teatro que o Renan Santos fez aí no debate aí. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo.